Vai ter que agradecer os imensos livros que nos mandaram. Olha, eu tenho um livro que mandou o Epson. Pode começar. O professor está só a terminar. Já está em esta. Já foi, já está no teu. Vai estar no teu e-mail e isso para. Podemos, professor? Boa tarde a todos. Good afternoon. I will try to speak a little bit in English, and after that, my presentation will be in English in the PowerPoint, but you can follow. So first of all, I need to say we have reached the final major moment of the symposium. And I am clearly speaking of Professor Teodoro lecture. Allow me to say a few words to introduce you to someone who needs no words. I could simply say that we are in the presence of a good man, but this good man is made up of multiple places and narratives that I will now present to you. O professor António Teodoro é professor catedrático de Sociologia da Educação e de Educação Comparada na Universidade Lusófona, é diretor de Educação do Instituto de Educação e coordenador científico do Centro de Investigação Interdisciplinar em Educação e Desenvolvimento, o CEID. É doutor em Ciências da Educação pela Universidade Nova de Lisboa e possui agregação na área da Educação Comparada. O professor participou ativamente no processo de democratização do ensino, nomeadamente como inspetor-chefe do ensino primário no período revolucionário entre 74 e 1975. Foi membro fundador do Movimento Sindical dos Professores entre 71 e 74, bem como presidente da direção do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa e secretário-geral da Federação Nacional dos Professores, a FENPROF, entre 83 e 94. A maior federação sindical de professores portugueses. A nível internacional, foi membro do Comitê Europeu da Confederação Mundial das Organizações da Profissão Docente e do Comitê Europeu da Internacional da Educação. O professor Teodoro foi membro fundador do Conselho Nacional de Educação de Portugal entre 1988 e 1994 e mais tarde consultor do Conselho de Ministros para a Educação, Formação e Cultura e Ciência entre 95 e 1999. Do gabinete do então primeiro-ministro António Guterres, o atual secretário-geral das Nações Unidas. Após regressar à vida universitária em exclusividade, doutorou-se com uma tese sobre a construção política da educação nos séculos XIX e XX e desenvolveu uma intensa atividade académica e científica, tanto na universidade como a nível nacional e internacional. Na Universidade Lusófona fundou, como vos disse, o Instituto de Educação e foi o idealizador e primeiro diretor da licenciatura em Ciências da Educação em 97, do mestrado em Ciências da Educação em 1998
e do doutoramento em Educação em 2007. Em 1997, fundou o Observatório de Políticas Educativas e Contextos Educativos, a primeira unidade de investigação e desenvolvimento antecessora do Centro Interdisciplinar de Investigação, Educação e Desenvolvimento, o atual CEID. O professor Teodoro contribuiu para um elevado nível de internacionalização das ciências sociais e da educação em particular. É cofundador do Instituto Paulo Freire, em Portugal, conjuntamente com Stephen Stoer, Licínio Lima e Luísa Cortesão, e um dos fundadores da secção de Educação Comparada. Atualmente é membro do Comitê Executivo do Conselho Mundial das Sociedades de Educação Comparada, o WCCES, World Council, e antes disso, durante mais de 10 anos, foi membro da direção e vice-presidente para a Europa do Comitê de Investigação de Sociologia da Educação da International Sociological Association. O professor Teodoro é membro do Conselho Científico do Programa de Doutoramento em Educação da Universidade de Masaryk, na Chequia, na República Checa, e avaliador do National Science Center da Polónia, do CONICET do Chile e da agência IDI da Argentina. É diretor fundador da Revista Lusófona de Educação e membro do Conselho Editorial de dezenas de revistas em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos. Hoje temos o privilégio de o poder escutar uma vez mais, e desta vez com o tema A Governação Global da Educação. Onde estamos e novas questões de investigação em educação comparada. E sem mais demoras, professor, tem a palavra. Exagero. Faltou muita coisa. Exagero. Vanessa. Okay. Dear participants, first, I would like to greet everyone attending this presentation, this lecture, both those present here at Lusófona University and those joining us remotely. I would also like to thank Nuno Fraga for his kind words of introduction. Not a short CV, but a long CV, as well for the invitation to deliver this keynote almost to the close of this symposium. For understandable reasons, I have chosen to deliver the keynote in Portuguese. However, in order not to disappoint those who are not fluent in the language of Camões, Pessoa, Machado de Assis, Clarice Lispector, Mia Couto, or Pepe Tela, and I could continue to say, I chose these authors. An English translation will be displayed on screen in real time. The title of the keynote has a small correction compared to what was previously announced and published in the program. The revised title is The OECD and the Global Governance of Education, Where We Are and the Urgency of Ideas. I explained the change of this new present of the OECD in this. Now I will proceed with the lecture in Portuguese. Têm em tela a estrutura da apresentação. Ela será feita depois de uma brevíssima apresentação. Vamos então
ao texto que eu preparei e preparei-o à antiga, em papel, lendo, podendo acompanhar quem não domina o português, podendo acompanhar. Depois, obviamente, fornecerei o texto final nas duas versões para poderem confrontar e terem as referências diretas. Vamos a isso, então. Apesar das muitas dificuldades práticas e dos diferentes ritmos de expansão, a escola foi assumida desde uma fase precoce como um fenómeno global que, segundo a perspectiva neo-institucionalista, se desenvolveu por isomorfismo no mundo moderno. Podem ver, por exemplo, os trabalhos de Maier, Ramírez e de muitos outros, sobretudo ligados à escola de Stanford. Tal como qualquer fenómeno global, a escola atual tem uma raiz local, sendo um modelo construído no contexto europeu que se universalizou de forma progressiva à medida que os outros diferentes espaços se foram integrando no sistema mundial moderno. A consolidação do modelo escolar entre os séculos XVI e XVIII, em detrimento de outras formas de aprendizagem, resulta de um longo processo inserido num complexo jogo de relações sociais e de alterações das representações e orientações normativas sobre o mundo e sobre os seres humanos. Num trabalho que já tem mais de 20 anos, o António Novo afirma que este processo se realizou paralelamente a 4 outros. A emergência de uma nova concepção de infância, a institucionalização de uma civilização dos costumes, que impôs o ideal de um adulto civilizado em contraponto à condição natural da criança, o estabelecimento de uma ética protestante do trabalho e, por último, a implantação de uma sociedade disciplinar que leva ao confinamento das crianças em espaços próprios, as escolas. Sobre a tutela da Igreja ou das igrejas, o modelo escolar aperfeiçoou-se ao longo destes 3 séculos, fortemente influenciados pela Reforma primeiro e depois pela Contra-Reforma. No entanto, o século XVIII, o Iluminismo, com as suas profundas transformações económicas, sociais e políticas, trouxe consigo fortes rupturas no campo educativo e na organização da vida social. Em muitos países, europeus neste caso, o Estado substituiu a Igreja no controle da educação através de processos nem sempre pacíficos, tornando-se o agente mais relevante da expansão da instituição escolar. Ao longo do século XIX, a escola é transformada num elemento central da homogeneização linguística e cultural, na invenção da cidadania nacional e, em síntese, na afirmação do Estado-nação. Como vários autores que abordam a perspectiva do sistema mundial moderno referem, a expansão da escola está intimamente ligada à construção dessa realidade imprescindível à nova fase da economia capitalista mundial, o Estado-nação. A expansão progressiva da escola a todas as classes e grupos sociais levou à consolidação de modelos de organização escolar e pedagógica capazes de acolher um número crescente de alunos. Com esse objetivo, desde o século XIX, desenvolveu-se uma gramática escolar de ensinar a muitos como se fosse a um só. O modelo escolar, inicialmente desenvolvido na Europa, tornar-se-á não apenas o modelo universal, mas quase o único possível, como o Novo diz num trabalho de 1998. A análise de como esse modelo escolar se afirmou e consolidou nos diferentes espaços mundiais constituiu o campo privilegiado da educação comparada. Sendo uma disciplina das ciências da educação que remonta
Ao início do século XIX, o Mallet falou nisso esta manhã, foi apenas no pós-Segunda Guerra Mundial que a educação comparada conheceu um grande desenvolvimento e uma expressão significativa no conjunto das ciências da educação. A criação de um vasto sistema de organizações internacionais intergovernamentais sob a égide das Nações Unidas, para além da própria ONU, foram criadas organizações especializadas como a Unesco, para a educação, a ciência e a cultura, o FMI e o Banco Mundial no campo financeiro e na ajuda ao desenvolvimento, ou a OCDE na área da cooperação económica para um determinado espaço geográfico, neste caso a Europa, deu um forte impulso à internacionalização das problemáticas educativas. A formulação das políticas educativas, particularmente nos países periféricos e semiperiféricos do sistema mundial, passou a depender cada vez mais da legitimação e assistência técnica por parte das organizações internacionais. Isto permitiu, durante a década de 1960, a rápida difusão das teorias do capital humano e da planificação da educação, o núcleo central das teorias da modernização, estão em voga nesse período de euforia em que a educação passou a ser visto como um instrumento essencial de autorrealização individual, de progresso social e de prosperidade económica. Os trabalhos de Thorne-Uzan são disso exemplo. O esforço para estabelecer uma racionalidade científica que permitisse a formulação de leis gerais para orientar as reformas educativas em cada país esteve no centro de múltiplas iniciativas, seminários, congressos, oficinas, estudos, exames, organizadas por essas organizações internacionais, o que facilitou a criação de vastas redes de contacto, financiamento, intercâmbio, informação e conhecimento entre as autoridades político-administrativas, os atores sociais, os experts, os especialistas e os investigadores universitários. O desenvolvimento dessas redes baseou-se num conceito de educação comparada, que, segundo Novo e outros, se organiza em torno de 4 aspectos fundamentais. Primeiro, a ideologia do progresso, um conceito de ciência, a ideia de Estado-nação e a definição de um método comparativo. No primeiro aspecto, a ideologia de progresso revela-se na educação. Educação igual a desenvolvimento. Ou seja, na convicção de que a ampliação e melhoria dos sistemas educativos garantem, inevitavelmente, o desenvolvimento socioeconómico. O segundo aspecto, um conceito de ciência, funda-se no paradigma positivista das ciências sociais, construído a partir da segunda metade do século XIX, que atribui à ciência, neste caso à educação comparada, o papel de formular leis gerais sobre o funcionamento dos sistemas educativos, legitimando a retórica da racionalização da educação e a eficácia das políticas públicas, consideradas o núcleo de toda a ação reformadora. O terceiro aspecto, a ideia do Estado-nação, assenta na concepção da nação como uma unidade privilegiada de análise, conduzindo geralmente a estudos que visam, sobretudo, destacar semelhanças e diferenças entre 2 ou mais países. O quarto e último aspecto, a definição do método comparativo, manifesta-se na retórica da objetividade e da quantificação, que coloca o foco na recolha e análise de dados, ignorando frequentemente, ou quase sempre, uma questão bem mais decisiva: a construção efetiva dos dados e os quadros teóricos que os suscitam. Talvez devido à sua origem, a educação comparada, sobretudo aquele que foi difundido pela maioria das organizações internacionais, produziu um conhecimento bastante limitado, servindo principalmente para legitimar políticas nacionais. Desta forma, o recurso ao estrangeiro funcionou e continua ainda a funcionar, em geral, como elemento de legitimação de opções muitas vezes adotadas a nível nacional e muito menos como um esforço sério de conhecimento contextualizado de outras experiências e realidades. Dito de modo talvez menos radical, esta relação espelha sempre uma aliança tácita,
ou explícita entre algumas forças internas e algumas forças externas. No entanto, de forma simétrica, também se pode considerar que as constantes iniciativas, estudos e publicações das organizações internacionais desempenham um papel decisivo na normalização das políticas educativas nacionais, estabelecendo uma agenda que determina não apenas prioridades, mas também o modo como os problemas são formulados e comparados, constituindo assim uma forma de impor um mandato mais ou menos explícito consoante a centralidade geopolítica dos países. Jürgen Schriever, um dos fundadores da educação comparada moderna, um alemão da Universidade de Humboldt, designa este mandato difuso, mas presente, como uma construção semântica da sociedade mundial. Este caráter híbrido entre a justificação de uma atividade reformadora centrada na exportação do conceito de desenvolvimento e um método comparativo ancorado em formulações positivistas, terá estado muito provavelmente na origem da má reputação da educação comparada. Sobretudo nos anos 1970 e na primeira metade da década de 1980. Esta velha senhora pretenciosa, vieille dame compassée, na expressão de Regina Sirota, dará lugar a uma nova fase da popularidade da educação comparada nos anos 1990 e seguintes. Sem pretender desenvolver neste momento a terceira razão apontada por Novo, a reestruturação do trabalho científico, centrar-me-ei nas duas primeiras, a reorganização do espaço mundial e a recomposição dos sistemas educativos, com o objetivo de apresentar de seguida os argumentos que venho elaborando sobre o modo como, nestes tempos de globalização hegemonicamente neoliberal, os grandes estudos estatísticos realizados por organizações transnacionais de natureza governamental, em especial a OCDE, se tornaram um instrumento mais poderoso de regulação das políticas de educação pública. É com base nesses argumentos que tenho defendido que esta forma de governar por números empobrece o debate público democrático e obscurece outras formas de regulação que seriam mais propícias à inovação nas respostas educativas, uma condição essencial para a construção de uma escola exigente e radicalmente democrática. E aqui vou agora passar para uma parte sobre os grandes projetos estatísticos internacionais e como eles regulam, e como eles determinam novas formas de regulação. No projeto desenvolvimentista anterior, as relações entre os planos nacionais e internacionais, na definição das políticas nacionais, processavam-se num registro duplo. Por um lado, as autoridades nacionais procuravam, e continuam a procurar, ativamente, a assistência técnica das organizações internacionais, sobretudo como meio de legitimar opções internas, entretanto, assumidas. Por outro, as constantes iniciativas, em seminários, conferências, oficinas, estudos e publicações das organizações internacionais desempenham um papel decisivo na normalização das políticas educativas nacionais, estabelecendo uma agenda que define não apenas as prioridades, mas também as formas como os problemas são colocados, equiparados, constituindo uma forma de mandato mais ou menos explícita conforme a centralidade dos países. Obrigado. Coitado. Deixa estar. Tocou aqui no botão, não pode. Aí eu toquei em alguma coisa, Sim. foi? Senão a Vanessa não. Assim está melhor, desculpem lá. No projeto da globalização, é esta a hipótese que tenho defendido desde 2001 em vários trabalhos, que depois poderão ser consultados. Essas relações estabelecem, sobretudo, INES, Indicator of National Education System, do Centro de Investigação e Inovação Educativa, o CERI da OCDE, o seu núcleo central. Nesses projetos educativos, a escolha dos indicadores
constitui a questão-chave para a definição de uma agenda global para a educação, com grande impacto nas políticas educativas dos países centrais, mas também nos países situados na semiperiferia do sistema mundial. Desde o seu início, o projeto INES foi marcado por uma forte controvérsia e ampla oposição interna no seio da OCDE. Levou, aliás, à substituição do seu diretor, tendo como expressão pública mais conhecida a publicação anual Education at a Glance. Este empreendimento da OCDE foi decidido após uma conferência realizada em Washington em 1987 por iniciativa e convite do governo dos Estados Unidos e da Secretaria-Geral da OCDE, contando com a presença de representantes de 22 países, bem como de diversos peritos e observadores convidados. Na altura, o tema principal da agenda da OCDE no domínio da educação era a qualidade da educação, que serviu de ponto de partida para o projeto INES, possivelmente a atividade mais significativa e determinante desta organização internacional durante a década de 1990. Reconhecendo que o problema mais complexo não era tanto o cálculo de indicadores válidos, mas sim a definição de conceitos, os representantes dos países membros da OCDE e os peritos convidados analisaram um conjunto de mais de 50 possíveis indicadores nacionais que acabaram por agrupar em 4 categorias. Indicadores de entrada, o input, indicadores de resultados, output, indicadores de processo e indicadores de recursos humanos e financeiros. A concretização desse projeto permitiu à OCDE estabelecer uma importante base de dados de indicadores nacionais de ensino que desde 1992 sustenta a publicação Education at a Glance. Sobre esta perspectiva, para além dos indicadores tradicionais, como as diferentes taxas de escolarização, os vários índices de acesso à educação, o investimento público em educação ou as qualificações do pessoal docente, figura também um conjunto de novos indicadores com profundas consequências a montante na formulação das políticas educativas a nível nacional. Os mais importantes derivam da definição do conceito de literacia. Os brasileiros utilizam letramento e da escolha da língua materna, da matemática e das ciências como áreas de operacionalização desse conceito. Os efeitos práticos deste projeto encontram-se bem presentes nas políticas educativas adotadas pelos diferentes Estados-membros ou associados da OCDE desde a época de 1990, geralmente pertencentes aos espaços centrais ou à sua semiperiferia. Trata-se de uma influência que se manifesta não tanto por via de um mandato explícito, mas sim pela necessidade de responder a uma agenda global baseada na comparação e, sobretudo, na competição de desempenhos dos sistemas educativos. Um colega nosso inglês, Andy Green, no início deste milénio, dizia que a obsessão com a medição dos resultados e dos desempenhos transforma os governos, e não apenas outros atores políticos, particularmente aqueles com acesso privilegiado aos meios de comunicação social de massas, em prisioneiros de uma espécie de Jogos Olímpicos das Nações, em que os sistemas educativos são sujeitos a uma forma de ranking em função da sua eficácia medida nos testes internacionais. Muitos são os estudos que mostram os limites e a fragilidade dos fundamentos técnicos e científicos, bem como os problemas epistemológicos das comparações internacionais de resultados. Aí há alguns exemplos, outros, muitos, poderiam ser apresentados. Um dos mais ilustres comparatistas mundiais, Martin Carnoy, publicou em outubro de 2015, na Universidade de Stanford, um interessante relatório, International Test Score Comparison and Educational Policy, a Review of Critics, na qual apresenta, de forma sistemática, o conjunto de críticas a este modo de governar, com especial atenção às oriundas do contexto norte-americano. Mas a questão central
reside no facto de este tipo de comparação se tornar numa arma extremamente poderosa para quem controla os significados daquilo que se compara. Tal é reconhecido por um antigo administrador principal do CERI OCDE, que, aliás, foi afastado na sequência desse conflito e desse grande debate interno à OCDE. Os estudos comparados funcionam, estou a citar, os estudos comparados funcionam como alavancas que permitem ultrapassar resistências, independentemente do nível em que se manifestam, seja ao nível da investigação ou ao nível político. A comparação transforma-se numa arma no conflito sobre a organização do ensino. Permite, sobretudo, implementar estratégias de informação novas sobre os processos educativos e trazer transformações que estimulam e enfraquecem as posições dos opositores. Nicolas Bottani. Como salienta um colega francês, Romuald Normand, que tem vasta obra sobre estas questões, esta obsessão pelos resultados e pela comparação internacional dos desempenhos baseia-se num duplo objetivo. Por um lado, moldar um modelo político para a educação e, por outro, institucionalizar um modo de governação que tende a sequestrar o debate democrático e a impedir uma reflexão sobre o projeto político da escola. Neste contexto, o poder das organizações internacionais na atualidade vai além do já importante papel de definição da agenda global para a educação. Usando uma analogia, eu agora vou seguir a reflexão de Roger Dale, que foi quem cunhou o conceito de Agenda Global de Educação e que acrescenta esta ideia. Usando uma analogia com a distinção que Basil Bernstein faz entre recognition e realization, Roger Dale defende que a influência das organizações internacionais, entre os quais destaca a OCDE, por considerar que constitui, pelo menos no domínio da educação, o principal think tank mundial da globalização hegemónica, e por isso aquele acrescento no título que apresentei no início, situa-se não apenas na segunda dimensão do poder de Stephen Lucas, poder como definição da agenda, mas sobretudo na sua terceira dimensão, poder de moldar e controlar as regras do jogo e de formatar as preferências. Daí também a convicção de Roger Dale que o papel das organizações internacionais tem vindo a mudar, assumindo-se cada vez mais como definidores de problemas, problem definers, e menos como fornecedores de soluções, solution definers. Aqueles que estão na academia e que fazem orientação de doutoramento sabem a importância da definição do problema. O problema é que define a continuação de toda a investigação. Neste contexto, como é que o PISA surge? E é esta agora a secção. Estudos internacionais de avaliação em larga escala, como o TIMSS, o PISA, o PIRLS ou o TALIS, tornaram-se uma das principais tecnologias de governação em matéria de educação e formação. Entre este conjunto de estudos, o PISA tornou-se, sem dúvida, aquele que exerce maior influência sobre os decisores políticos, os responsáveis escolares e os meios de comunicação social. O PISA é um programa desenvolvido pela OCDE com uma ambição global no domínio da avaliação e concepção de políticas educativas, como o seu criador, Andreas Schleicher, o define. A origem do PISA remonta ao final da década de 1980, num contexto de intenso debate interno na organização sobre como influenciar o rumo das políticas educativas dos Estados-membros. Embora a OCDE tenha sido criada num contexto muito específico, o da reconstrução da Europa do pós-guerra, impulsionada pelo Plano Marshall, e distinto das organizações pertencentes ao sistema das Nações Unidas, a sua atuação seguiu padrões semelhantes. Por um lado, a assistência técnica solicitada pelas autoridades nacionais, sobretudo como forma de legitimar opções políticas internas. Por outro, a organização regular de iniciativas, como workshops, conferências, seminários.
estudos e publicações que não só estabeleceram uma agenda global, como também definiram os moldes para abordar, equacionar e resolver os problemas educativos. No contexto de uma forte aceleração de novas formas de globalização hegemónica, nomeadamente a globalização de cariz neoliberal, verificou-se uma mudança decisiva nas relações entre as organizações internacionais e as políticas desenvolvidas pelo Estado-nação. Estas relações passaram a ter como centro nevrálgico os inquéritos estatísticos internacionais de larga escala, aquilo que em inglês se designa pelo acrónimo ILSA, International Large Scale Assessment. É neste quadro que o PISA surge com o objetivo de medir a eficácia escolar através ou por meio da aprendizagem dos alunos. Para tal, foi necessário encontrar uma medida comparativa capaz de superar um problema então considerado quase intransponível. Como construir testes padronizados de larga escala que respeitassem simultaneamente a diversidade curricular e as idiosincrasias culturais dos países participantes. A solução foi encontrada num conceito muito difundido desde os anos 1970 na sociologia das profissões e na educação de adultos, o conceito de literacy, posteriormente definido, e esta é uma definição tirada de um documento da OCDE, como a capacidade dos alunos de analisar, raciocinar e comunicar eficazmente ou colocarem, resolverem e interpretarem problemas em diversos domínios do saber. A superação deste obstáculo permitiu à OCDE apresentar o PISA como um novo instrumento distinto dos anteriormente utilizados. No centro da narrativa da OCDE está a ideia de que as políticas educativas devem ser informadas por conhecimento científico. Em contraste com as contribuições históricas da investigação científica no campo da educação e da pedagogia, Andreas Schleicher, diretor da Direção de Educação e Competências da OCDE, sustentou que o conhecimento relevante é aquele que resulta de inquéritos estatísticos de grande escala, baseados em novos indicadores. E ele diz, estou a citar um livro que ele publicou em 2018, em que no início do livro explica como é que surgiu o PISA e como é que ele se tornou, de facto, e se afirma como o pai do PISA. Ele diz, foi a ideia de aplicar o rigor da investigação científica à política educativa que impulsionou a criação do PISA pela OCDE no final dos anos 1990. Schleicher, que assume o PISA como a sua criação intelectual, sublinha que esta avaliação inaugurou uma nova geração de políticas educativas informadas pela ciência. E agora estou a citar Schleicher. É verdade que a OCDE já tinha publicado várias comparações sobre os resultados da educação nessa altura, mas baseavam sobretudo nos anos de escolaridade, o que nem sempre é um bom indicador daquilo que as pessoas conseguem efetivamente fazer com a educação que receberam. Fim de citação. Apesar da vasta literatura crítica existente, o PISA tornou-se uma das forças mais influentes na educação global. A sua influência ultrapassa a de outras avaliações de larga escala, cronologicamente mais antigas e mais próximas da efetiva aprendizagem dos alunos em diferentes países, como as conduzidas pela Associação Internacional para a Avaliação do Aproveitamento Escolar, a conhecida IEA. O facto de provir de uma organização internacional que se tornou o principal think tank em diversas áreas a nível mundial, Power, no quadro do movimento global de reforma da educação, tal como é apresentado por um colega nosso finlandês, Sahlberg, permite ao PISA assumir características de um projeto de Big Science, no sentido, e é um sentido não muito favorável, bastante pejorativo, dado por Alvin Weinberg e Derek de Sola Price nos anos 1960.
um projeto que visa criar complexos de grande dimensão que requerem enormes recursos, desviados de outras prioridades, com ligações ao mundo empresarial e financeiro, é ver o complexo de empresas que estão à volta do PISA, empregando um número crescente de pessoas e empresas e cujo objetivo supremo é o crescimento contínuo através de novos projetos. E quais são esses novos projetos? São particularmente reveladores. Um novo PISA para os países em desenvolvimento, PISA for Development. Um novo PISA para as escolas consideradas individualmente, PISA for Schools. Um terceiro para os adultos, o PIAC, o Program for International Assessment of Adult Competence. Uma quarta para o trabalho nas escolas, o Teaching and Learning International Survey, TALIS. E mais recente, o PISA Baby, sobre educação e cuidados na primeira infância. E para o ensino superior, foi lançado, a OCDE também quis preparar um PISA. O projeto Assessment for Adult Education Learning Outcomes, AELO, anunciado em 2009, desenvolvido entre 2010 e 2013, envolvendo 17 países de diferentes regiões. Todavia, o relatório final revelou, com poucas exceções, que os países participantes foram muito críticos da iniciativa e propuseram o seu abandono. A OCDE foi num outro sentido, atualmente tem um outro projeto, não propriamente neste, mas de qualquer forma um projeto relativamente ao ensino superior. O PISA, eu vou citar um antigo secretário-geral mexicano, Ángel Gurría, o antigo secretário-geral da OCDE, a fazer a apresentação do PISA 2018. O PISA não é apenas o indicador mais abrangente e fiável do mundo sobre as capacidades dos alunos, é também uma ferramenta poderosa que os países e as economias podem usar para afinar as suas políticas educativas. Fine-tune em inglês, para afinar as suas políticas educativas. Escreveu, repito, Ángel Gurría, que na altura era o secretário-geral da OCDE, hoje já não é. Já lá vai o tempo em que a educação não fazia parte do mandato da OCDE, nem da sua antecessora, a Organização Apenas Europeia. No exercício das suas competências, a OCDE assume como prioridade oferecer aos países membros e associados uma ferramenta poderosa que lhes permita afinar as políticas educativas, construída a partir de um indicador mais abrangente e fiável do mundo sobre as capacidades dos alunos. É este o ambicioso papel atribuído ao PISA e às demais avaliações da OCDE. É importante neste debate, e raramente é feito, qual é a fonte teórica? Em que é que se baseia isto? Qual é a fonte teórica? A importância da teoria do capital humano na afirmação da prioridade da educação nas atividades da OCDE nas décadas de 1960 e 1970 foi crucial. Mais tarde, em 1989, a OCDE publicou um influente relatório, Education and the Economy in a Changing Society, com os resultados de uma conferência realizada em Paris no ano anterior, 1988, onde foi definida e reforçada a justificação para uma ligação mais estreita entre os sistemas educativos e a economia mundial, marcada na época pela ascensão poderosa do neoliberalismo. A educação, mais do que um bem comum, tornou-se, no discurso hegemónico da OCDE, uma ferramenta para a competição global. A atualização da teoria do capital humano foi proposta pelo norte-americano Eric Hanuschek e pelo alemão Ludger Wassmann, ambos economistas, sobre a designação da teoria do capital do conhecimento, que permitiu à OCDE e ao próprio Banco Mundial renovar o seu quadro teórico para levar a cabo as suas análises e propostas, fomentando a narrativa que associa o crescimento económico dos países e das economias aos resultados das aprendizagens dos alunos, medidos pelos grandes inquéritos conduzidos pela OCDE e antes pela IEA, entre os quais o PISA se destaca. A lógica da teoria do capital do conhecimento, na Knowledge Theory, é muito simples e apelativa. Os níveis de desenvolvimento cognitivo,
de um determinado país permitem conhecer aproximadamente os níveis cognitivos da sua força de trabalho. E, por sua vez, é a qualidade dessa força de trabalho que determinará os níveis de crescimento económico. Esta é a síntese, muito simplística, mas a síntese desta teoria. Surge então a questão: como operacionalizar o conhecimento desses níveis cognitivos da força de trabalho? Muito simples, utilizando um mecanismo também muito simples. Conhecer os resultados obtidos pelos alunos desse país no PISA e, inicialmente, no TIMSS. Este argumento é apresentado e desenvolvido no relatório Universal Basic Skills, What Countries Stand to Gain, preparado para a OCDE em 2015 por Anushek e Osman. A satisfação com as implicações deste argumento levou Andreas Schleicher, enquanto diretor da OCDE, e neste caso acompanhado pelo subdiretor-geral da Unesco, Qian Tang, a assinar um editorial que abre um relatório de 2015, considerando o ano de 2015 uma data que abre um novo futuro. E eles dizem o seguinte, escrevem o seguinte na abertura desse relatório: por todo o lado, as competências transformam vidas, geram prosperidade e promovem a inclusão social. Se há uma lição que aprendemos com a economia global nos últimos anos, é que não podemos simplesmente sair de uma crise económica com resgates financeiros, não podemos unicamente estimular a economia para sair da crise, nem podemos apenas imprimir dinheiro para facilitar a recuperação. Só podemos sair de mais condições económicas através do crescimento e a longo prazo, e depende mais do que tudo da capacitação de mais pessoas com melhores competências para colaborar, competir e conectar-se de formas que impulsionem as novas sociedades e da utilização produtiva dessas competências. Garantir que todas as pessoas tenham uma base sólida de conhecimentos e competências deve ser, por isso, o objetivo central da agenda educativa pós-2015, considerada, portanto, um ano de ruptura de chave. A força deste argumento, agora as palavras são minhas, não são de Schleicher e de Tiang, a força deste argumento não reside apenas na possibilidade de compreender o passado, identificando uma constante na relação entre crescimento económico e capital do conhecimento, mas, sobretudo, em permitir a realização de projeções para o futuro. Isto é feito por Anushek e Osman em 2 estudos. O primeiro sobre o milagre asiático e um segundo sobre os benefícios económicos da melhoria do desempenho educativo na União Europeia. Neste último estudo, realizado a pedido da Comissão Europeia, Anushek e Osman quantificam os benefícios económicos da melhoria educativa para cada um dos países da União Europeia a partir da análise centrada entre o desempenho educativo medido pelo PISA e o crescimento económico de longo prazo das nações. O relatório incorpora projeções sobre a dinâmica da reforma educativa, o tempo que leva até que as melhorias dos alunos se tornem visíveis e que trabalhadores mais qualificados passem a compor uma proporção significativa da força de trabalho. E modela 4 cenários. Eu não vou agora desenvolver esses cenários, mas esta ideia, e diz até para cada país, cada ponto de incremento no PISA, quanto é que vai subir no PIB, na riqueza dos países. Os autores apresentam à Comissão Europeia uma quantificação desses cenários. A inferência deles é esta, e estou a citar: a conclusão mais fundamental deve ser o reconhecimento do valor da melhoria do desempenho educativo. É essencial que os países compreendam que o seu futuro depende fortemente da qualidade das suas escolas. A simplicidade do argumento é comovente. Existe uma relação mensurável entre os progressos educativos e a riqueza das nações, neste caso europeias. Esta simplicidade só é comparável à sua fragilidade conceptual, como vários autores têm vindo a demonstrar, embora é preciso reconhecer com pouca influência no soft power desenvolvido por organizações como a OCDE, o Banco Mundial ou mesmo a Unesco, e apresentado como decorrentes da investigação académica. Eu selecionei 2 autores, 2, no caso são... Primeiro, a cientista social norte-americana Nellie Stromquist. Esta cientista sublinha que a teoria do capital do conhecimento, tal como foi formulada por Anushek e Osman, assenta em 2 premissas teóricas.
A qualidade do conhecimento é o principal determinante da geração de riqueza. E o segundo, o produto económico de um país é determinado sobretudo por fatores endógenos, internos. A segunda premissa combina a teoria neoclássica e a teoria do crescimento endógeno. A primeira defende que o crescimento económico é determinado principalmente pela produção intensiva de capital, o que conduz a uma maior produtividade dos trabalhadores. A segunda sustenta que os investimentos nacionais em capital humano e inovação são os principais fatores de fomento do crescimento económico. Mesmo que se aceite a segunda premissa, diz ela, amplamente contestada em outras teorias económicas, é necessário uma análise mais detalhada da primeira premissa. A qualidade do conhecimento é o principal determinante da criação de riqueza e pode ser medida pelos resultados dos testes de PISA de um determinado país ou economia. No entanto, pergunta Stromquist, o que é a qualidade da educação? Para economistas como Anushek e Osman e organizações como a OCDE, a resposta limita-se à aquisição de conhecimentos e competências necessárias para os futuros trabalhadores. Melhores empregos, no leitmotiv, na palavra-chave da OCDE. Esta é uma visão muito limitada, como muitos outros cientistas sociais têm vindo a insistir. A qualidade da educação mede-se pela sua contribuição para um projeto de ação por uma justiça social e cognitiva, ou seja, por uma ação que produza e apoie transformações positivas nas relações de género, de classe, raça ou etnia. Defender que a qualidade do conhecimento de uma determinada geração de trabalhadores pode ser medido por testes de leitura, matemática e ciências aplicados a jovens de 15 anos corresponde a uma distorção extrema e grosseira da realidade, a começar pelas próprias distorções dos testes. Os programas internacionais de avaliação introduzem, diz Stromquist, introduzem distorções próprias, sendo uma das mais salientes a motivação dos alunos para terem um bom desempenho nestes testes. Enquanto essa motivação pode ser forte em países que procuram agressivamente apresentar uma imagem nacional avançada, outros países podem considerar estes testes internacionais como exercícios relativamente inúteis, embaraçosos a nível nacional e ou dispendiosos, o que não pode promover o que pode não promover a motivação dos alunos para obterem bons resultados. Estou aqui a olhar para as nossas colegas espanholas. No último PISA, teve que se anular a presença da Espanha em toda a parte da literacia, da leitura, porque os alunos responderam em tempos impossíveis de serem realizados e, portanto, foi um mero exercício de quem não estava ali para responder a nada. Dois outros autores que vêm da Universidade de Kyoto, Hikaru Komatsu e Jeremy Raplaya, têm uma vasta bibliografia sobre este tema. Eu tenho algumas obras selecionadas e selecionei os seus principais argumentos. Apresentam uma crítica radical, defendendo que o novo regime de políticas implementados pela OCDE e outras organizações internacionais, baseado nos estudos de Anushek e Osman, procuram associar os resultados do PISA e outras avaliações internacionais ao crescimento económico, assentam em estatísticas inválidas. E eles depois desenvolvem, têm aí uma citação, nomeadamente relativamente complexa, porque é que eles dizem que essas estatísticas são inválidas. E acrescentam e insistem que o seu objetivo não é argumentar que a educação não desempenha um papel no crescimento económico, ou que a qualidade da aprendizagem não tem impacto no sucesso económico. Tanto Stromquist como estes dois autores, dois investigadores da Universidade de Kyoto, não põem isso em causa. O que pretendem demonstrar é que definir metas de aprendizagem centradas em competências que geram retorno económico pode acabar por ser prejudicial para a própria aprendizagem dos alunos. Um possível resultado é a produção de estratégias por parte das autoridades políticas e administrativas, por professores, por famílias e por estudantes que procuram o caminho mais fácil, ou seja, alcançar recompensas imediatas, bons resultados nos testes, e abandonar aprendizagens mais complexas e significativas, capazes de criar melhores empregos, melhores vidas, mas também sociedades mais justas e melhores.
E estes académicos, num dos seus artigos, terminam com o seguinte paradoxo, que é bem interessante e que eu normalmente retomo quando abordo isto. Que ele diz o seguinte, apontar aquilo que é profundamente irónico. As opções políticas que assumem e promovem os resultados do PISA como principais indicadores da realidade dos sistemas educativos são, afinal, a causa do declínio e da estagnação da qualidade de aprendizagem dos alunos em muitos desses países e economias. É o paradoxo que eles sublinham relativamente a este caminho. E aproximo do fim, e é esta agora a minha conclusão. O mundo atual é marcado por intensas contradições. Para simplificar, temos, por um lado, a globalização neoliberal que continua a desmantelar fronteiras e a mercantilizar o conhecimento. Mas, por outro, o nacionalismo autoritário e o neopopulismo reafirmam políticas excludentes, nativistas ou nacionalistas. Esta dialética desestabiliza tanto as aspirações democráticas cosmopolitas como os próprios quadros da governação necessárias para a sustentar. Eu cito aí um livro de um colega nosso de Harvard, Munk, bem interessante. A educação, apanhada neste fogo cruzado, tornou-se um campo de batalha central nesta disputa ideológica. As propostas da OCDE têm sido contestadas pela ascensão do nacionalismo populista e de movimentos autoritários de extrema-direita em diversos Estados-membros. Essas forças políticas, que rejeitam instituições multilaterais por as considerarem ameaças à soberania nacional, apresentam a educação como um domínio de controle exclusivamente nacional e afirmam que elas têm estado fortemente dominadas por uma ideologia woke. Sobre esta perspectiva, uma visão cosmopolita de educação, mesmo que seja uma visão cosmopolita neoliberal, como a que é promovida nas recomendações da OCDE, surge como contraproducente para a afirmação de uma superioridade comunitária sobre o outro, seja ele migrante, refugiado ou diverso do ponto de vista étnico ou religioso. Dada a formação histórica da OCDE, moldada pela hegemonia dos Estados Unidos e pela geopolítica da Guerra Fria, quem quiser ver a história da OCDE nesta perspectiva tem um trabalho bem interessante, um capítulo de Maren Elfert, de 2019, que faz esta análise. É crucial acompanhar de perto como a administração norte-americana Trump 2.0 poderá influenciar ou restringir a relativa autonomia da organização. A começar pelo um possível abandono, como se temem no interior da organização. De igual modo, o crescimento da influência de partidos radicais de direita nos países fundadores da OCDE levanta questões sobre as futuras orientações da organização e sobre a contestação ao seu cosmopolitismo, repito mesmo, neoliberal, como eu tenho cunhado, ou mesmo ao seu humanitarian turn, como destes dois autores, Xiaomin e Old, referem num artigo publicado numa revista, numa das melhores revistas de educação comparada, a Compare. A influência da extrema-direita vai além do poder governativo. O seu discurso está agora normalizado em partidos de centro-direita, liberais e até em alguns partidos sociais-democratas. Como afirma um autor que tem trabalhado muito na Europa isto, caso mude, a extrema-direita veio para ficar, que nova arquitetura emergirá então nas organizações internacionais? Que valores substituirão aqueles que sustentaram a educação para os direitos humanos nas agendas internacionais? E os nossos colegas, Ramírez, por exemplo, muitos outros,